Queridos, vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vamos colocar em pé. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Nós vamos ler do 31 ao 34 e depois vamos pular para o versículo 54. Vamos ler do 31 ao 34 e depois vamos pular para o 54. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu-lhe Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e eu te peço neste momento que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras a serem escritas, Pai, que ilumine minha mente, minha alma, as minhas palavras, a minha boca, para falar aquilo que o Senhor quer aos nossos irmãos, aos Teus filhos. Deus amado, unja também, Senhor. Dê atenção devida, Senhor. A capacidade de aprender e de entender a Tua palavra para cada um, Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, para a Tua honra e glória. Amém. Pode se assentar, irmãos. A nossa relação com a culpa é algo perigoso. Uma coisa perigosa é a culpa. E os perigos, ou perigo, geralmente eles estão nas extremidades. Geralmente, quando nós temos um problema, é quando se é extremado para um lado ou se extrema para o outro. E na relação nossa com a culpa, isto não é diferente. Há pessoas que têm uma relação com a culpa destrutiva. Uma relação destrutiva com a culpa. São aquelas pessoas que
se afundam na culpa, que não se abrem para receber perdão, não se abrem para perdoar, e não se abrem, portanto, para a graça de Deus. Agir assim é se afundar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais na culpa. Isso realmente é destrutivo. Ter essa relação com a culpa é realmente algo muito, muito perigoso. Mas nós vivemos em um tempo, esse tempo que nós vivemos é chamado de pós-modernidade, onde parece que estão tentando extinguir a culpa. Parece que é algo que algumas pessoas, seu modo de viver, demonstram que elas não querem saber de sentir culpa, de ter culpa, de se sentir culpado, de se responsabilizar por algo de ruim ou bom que tenha feito. Isso também é terrível. Viver dessa forma é viver com um passo ou andando de mãos dadas com a hipocrisia. Viver assim é viver de uma forma superficial. Viver como se a culpa não existisse é viver de forma superficial. E, portanto, hipócrita. Quem é superficial é hipócrita. Vive na casca. Vive na superfície. Também é algo muito ruim. Também é algo terrível viver dessa forma. Ou seja, viver afundado na culpa, se sentindo culpado, não perdoando, não sendo perdoado, não abrindo-se para a graça, é algo ruim. E viver como se a culpa não existisse, como se nada do que fizéssemos fosse errado, também é algo realmente destrutivo, algo ruim. Como então, irmãos, lidar sem cair nesses dois extremos, lidando com a culpa? Como lidar com a culpa sem cair no aprofundamento da culpa, e como se a culpa ela fosse a melhor amiga, e como também não cair no outro extremo, de que a culpa não existe? Como viver assim? Como nós ficarmos atentos a não estarmos nesses dois extremos? Irmãos, nós estamos diante de um texto dramático. Nós lemos aqui um texto dramático. O Senhor Jesus está prestes a ser preso no começo. Os guardas do Sinédrio, que era o local onde os presos acusados de alguma traição à lei ficavam, estavam a caminho, juntamente com Judas, para prender Jesus. E o Senhor começa a avisar a Pedro: olha, Pedro, o negócio está feio para você, rapaz. Satanás quer te derrubar. E eu orei por você, para que você não perdesse a tua fé. Pedro, com o seu jeito característico, diz para Jesus: de modo nenhum, eu vou com o Senhor até o fim. Eu vou com o Senhor até o fim. Se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso. Se eu tiver que morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Eu vou com o Senhor até o fim. Aí Jesus falou para Pedro o que o texto declara: Pedro, ainda hoje daqui a pouco você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Em poucas horas você vai me negar. E não é uma vez só não, são 3 vezes. E Jesus continua ali, conversando com seus discípulos. E aí chegam os guardas.
E Pedro, ainda cheio de confiança, cheio de ousadia, vai lá e mete a faca na orelha de um dos guardas. E o Senhor Jesus manda ele parar com aquilo, repreende, coloca as mãos no ouvido, na orelha daquele guarda e cura aquele guarda. Que coisa, né, irmãos? Alguém está indo para te prender e você ainda demonstra o amor por ele. Esse é Jesus. E Jesus repreende a Pedro. Bom, as coisas vão se dando e Jesus é preso. Jesus é preso. E agora as coisas vão realmente ser na prática e não na teoria. Na teoria, Pedro está falando, o senhor pode ser preso, o senhor pode ser morto, que eu vou até o fim. E agora chegou a hora. Jesus é preso. Queridos, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Pedro. Eu fico imaginando o que deve ter acontecido. No fundo, ele não acreditava que Jesus ia ser preso. Ele não acreditava que Jesus morreria. No fundo, ele não acreditava. Por quê? Eu tenho essa certeza, por causa da atitude sequente. Ele não acreditava. Mas agora Jesus foi preso. Talvez Pedro esperasse que Jesus, o Senhor, restaurasse o reino de Israel, da forma como os judeus acreditavam. Ele estava seguindo Jesus, mas talvez no fundo ele acreditasse que essa história de Jesus morrer, padecer na mão dos pecadores e tal, não iria acontecer. Mas agora Jesus foi preso. E aquele que ele viu acalmando o mar, aquele que ele viu curando tantas pessoas, aquele que ele viu mostrando tantos sinais, se deixou prender. E foi, passivamente, preso. A mente de Pedro devia estar fervilhando. E é nesse contexto dessa mente fervilhando que as coisas vão se dar. O que era confiança se transformou em medo. O que era segurança se transformou em insegurança. O que era plena certeza agora parece que se esvaiu. Foi. E ele está ali, seguindo. E aí, irmãos, nesse contexto, nesse clima, Pedro nega Jesus uma vez, Pedro nega Jesus duas vezes, e Pedro nega Jesus a terceira vez. E Lucas é o único a registrar o momento mais dramático da história. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o Senhor se volta para ele e olha diretamente em seus olhos. Uau, que coisa. Pedro não aguenta, ele lembra daquilo que o próprio Senhor Jesus falou, que ele faria aquilo. Então ele se lembra. E aí o olhar de Jesus, você já imaginou isso? Um olhar diretamente de Jesus nos seus olhos. Aquele olhar não foi para lançar culpa. Certamente não foi. Aquele olhar foi para mostrar para Pedro, filho, você é humano, você é ser humano, não ache que você é mais do que você é. Então Pedro cai sobre a sua própria dor e sobre a sua própria culpa. Agora Pedro está culpado. Ele foi avisado que faria aquilo e fez. Irmãos, muitas vezes nós agimos como Pedro. Nós começamos a andar com Jesus, como Pedro andou com Jesus. Nós começamos a nos sentir então confiantes, porque a presença de Jesus nos enche de confiança. E a confiança ela nos deixa empoderados.
E aí nós aprendemos Jesus, essa confiança vai aumentando e nós vamos aprendendo, andando com Jesus e aprendendo. Só que muitas vezes nós podemos agir como Pedro agiu. Talvez Pedro tivesse criado uma falsa realidade sobre Jesus. Talvez a bagagem que ele já tinha sobre o Messias estava influenciando o seu caminhar. E ele estava criando sobre Jesus uma realidade que não correspondia com o fato. Uma falsa realidade, e nós muitas vezes podemos criar também, andando com Jesus, frequentando uma igreja, aprendendo de Jesus, criar uma falsa realidade sobre Jesus. Uma falsa realidade sobre Jesus. E essa falsa realidade que Pedro criou, o derrubou. Pedro está cheio de culpa agora, porque ele criou uma falsa expectativa sobre Jesus. Uma falsa expectativa sobre o Mestre. E muitas vezes nós podemos criar uma falsa expectativa sobre Jesus. Uma falsa expectativa sobre o nosso Deus. E uma hora a realidade vai se apresentar para nós. Uma hora a realidade vai bater na nossa porta e vai falar, isso é a realidade, não aquilo que você criou. E muitas vezes, como Pedro, nós vamos cair. E vamos o quê? Nos sentir culpados. Porque em algum momento nós vamos lembrar, fomos alertados sobre isso. Mas mesmo assim quisemos ficar onde estávamos. E a culpa vem. E agora? Quando a culpa se apresenta a um de nós, quando a culpa ela se torna real em nossa mente, nós temos 3 caminhos a seguir. Um é deixar que a culpa tome conta da gente. Virar pessoas amargas, frustradas, para baixo, que não perdoam, que não se perdoam, que não abrem espaço para a graça de Deus agir. Podemos nos transformar e tomar este caminho. É uma escolha. Podemos escolher essa opção. A segunda opção, nós podemos reprimir a culpa. Nós podemos nos tornar pessoas superficiais. O superficial, ele vai arranjar desculpas, justificativas para a sua culpa. Ele vai arranjar desculpas, olha, eu fiz aquilo por causa disso. Eu fiz isso por causa daquilo. Se não fosse isso, eu não faria aquilo outro. E o superficial, o caminho que ele vai tomar é o caminho da hipocrisia. É o caminho da não culpa, só que com um paliativo, ou seja, vai tomar um remédio para dor quando precisava fazer uma cirurgia. Essa é uma opção. Muitas pessoas tomam esse caminho. Mas nós temos uma terceira opção. E a terceira opção é o caminho que Pedro tomou. A terceira opção é o caminho que Pedro tomou. O caminho do arrependimento. Olha, irmãos, depois que aconteceu isso, Pedro lá com a sua culpa, ele se ajoelha, ele está ali, aí ele chora. Só que depois a gente vai olhar o desenrolar da história de Pedro. Quando Jesus estava sendo crucificado, depois que Jesus é crucificado e morre, Pedro continua com os discípulos. Pedro continua com os discípulos. Quando Jesus ressuscita, Pedro estava com os discípulos, tanto que ele sai correndo para ver se aquilo era verdade. Pedro permaneceu com os discípulos.
Quando o Senhor Jesus aparece para Pedro, para os discípulos de novo, lá está Pedro. Quando Jesus aparece e fala para Tomé tocar em suas feridas, lá estava Pedro. Ou seja, apesar de ter errado, apesar de ter feito algo feio, horrível, negado o seu Senhor, ele se abriu para algo, ele se abriu para o arrependimento, ele buscou aquele choro, ele era um choro de arrependimento, e ele falou: eu vou ficar com os discípulos, eu vou permanecer com os discípulos, eu quero ver o que vai acontecer, aleluia. Só que ainda faltava uma coisa para Pedro, aleluia. E Jesus sabia. Em João capítulo 21, no versículo 16, antes do Senhor ir para a presença e para a sua glória, ele vai ter com os discípulos novamente. E aí ele fala para os discípulos, depois de ter uma refeição com eles, chama Pedro e fala: Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fala de novo para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E aí o texto diz que Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro. E o texto diz que Pedro se entristece e diz para Jesus: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Neste momento, o Senhor está curando de uma vez por todas todo resquício de culpa que ainda existia em Pedro, aleluia. Você me negou 3 vezes, Pedro, eu estou te dando a oportunidade de você confirmar que você me ama 3 vezes, aleluia, na frente de todo mundo. Então seja curado, Pedro. Ah, irmãos, aleluia. E o Pedro, que é apresentado em Atos dos Apóstolos, é um Pedro cheio de confiança. Um Pedro que faz a primeira pregação da igreja cristã. E milhares de pessoas se convertem. Aleluia. O Pedro que depois é levado à presença do mesmo sinédrio que julgou Jesus. E fala para os anciãos falam para ele: Pedro, você saia daqui e não fale mais, nunca mais em Jesus. Está entendendo, Pedro? Pedro com toda a autoridade fala: mais interessa obedecer a Deus do que aos homens, eu não me calarei. Aleluia. É isso que a cura da culpa faz. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Pedro errou. Não se atentou à palavra de Jesus, que ensinou para ele: Pedro, você vai fazer isso. Nós muitas vezes erramos por não prestarmos atenção na palavra de Deus. Muitas vezes erramos por não prestarmos atenção nos ensinamentos da palavra de Deus. E como Pedro, erramos, caímos e sentimos o peso da culpa. E essa culpa nos faz cair de joelhos, mas que seja de joelhos para o arrependimento. Aleluia. Como Pedro caiu de joelhos para o arrependimento. E o arrependimento o fez continuar com os discípulos, ao lado dos discípulos. E permanecer do lado dos discípulos fez ele ouvir do seu Senhor: apacenta minhas ovelhas 3 vezes, e então ser curado definitivamente de toda a sua culpa. Que eu e você possamos ter essa atitude diante da culpa. Quando nós errarmos, sentiremos a culpa. Mas temos 3 caminhos, como eu disse: ficarmos presos nela, fingir que ela não existe, ou buscarmos a graça de Jesus. A graça de Jesus
transforma a culpa em coragem. A graça de Jesus transforma homens culpados em homens livres. Só a graça de Jesus pode nos livrar de verdade da culpa. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós estamos, Senhor, diante da culpa. Muitas vezes nós deixamos ela dominar o nosso ser. Muitas vezes nós deixamos a culpa nos fechar para perdão, para perdoar a nós mesmos e perdoar os outros, Senhor. Muitas vezes nós não queremos sentir a dor da culpa e queremos viver como se ela não existisse. E nos transformamos em pessoas superficiais, Senhor. Deus nos livra desses dois extremos. E nos ajuda, Senhor, a assumirmos a culpa verdadeira, a nossa responsabilidade diante de todas as coisas. Sermos levados pela culpa não à amargura, mas sermos levados ao arrependimento, aleluia. E o arrependimento nos levar à Tua graça, e a Tua graça nos transformar e nos sarar, aleluias. Em nome de Jesus, Pai amado. É o que eu te peço, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Aplauda o Senhor pela palavra de hoje.